A paz do Senhor, irmãos. Eu quero contar um sonho para vocês. O primeiro sonho que eu tive, tá? Quando eu tinha 13 anos. Que Deus começou a falar comigo através de sonhos. O primeiro sonho que eu tive foi assim, ó. Eu sonhei que eu tava dentro de uma igreja. Eu sonhei que eu tava entrando assim na igreja. E lá na igreja aparecia Jesus. Aparecia Jesus na igreja, só que eu não via ele assim como ele realmente é. Eu via ele assim, uma luz muito forte. Uma luz muito forte assim que irradiava assim toda a igreja, uma luz assim em volta dele. Eu sabia que era Jesus. Eu sabia que era Jesus. Mas eu sabia que era Jesus, mas eu não via ele como ele realmente é. Eu só vi uma luz em volta dele. Aí Jesus aparecia na igreja assim, mais ou menos assim, na porta da igreja. Ele entrava na igreja. E aí Jesus me abraçava. E aí eu podia sentir muito a unção dele, a presença dele, a glória dele, o poder dele. Era algo muito sobrenatural, algo tremendo. Esse sonho me marcou quando eu tive, porque foi a primeira revelação em sonho que Deus me deu. Foi essa revelação linda que Jesus estava me abraçando dentro da igreja. Em volta dele tinha uma luz bem grande, bem forte. E eu sentia muita glória, muita unção, muito poder de Deus. Esse sonho eu tive assim. Por que eu tive esse sonho? Eu tinha 13 anos. Eu estava numa Assembleia de Deus, né? Que tinha doutrina. Agora eu não estou mais na Assembleia de Deus, né? Agora eu estou na igreja Deus é Amor. Aí, o que acontece? Por que Deus já me deu esse sonho? Porque na época eu estava buscando ter experiências com Deus. Mas eu não sabia que experiência. Eu só queria ter uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural, uma experiência com Deus. E aí Deus me deu esse sonho que foi muito forte, muito marcante. Eu nunca mais esqueci desse sonho. E por isso, nessa época, eu buscava Deus apenas de duas formas que Deus me deu esse sonho. Eu lia muito a Bíblia, assim, direto, assim, o dia inteiro. Lia muito a Bíblia, muito, muito, muito. Eu lia muito a Bíblia mesmo, assim. Vários capítulos por dia. Eu lia muito a Bíblia. E outra coisa que eu fazia muito também era ir na igreja. Eu ia na igreja mais ou menos umas 3 ou 4 vezes por semana. Toda semana. E assim como Deus viu que eu estava lendo muito a Bíblia, que eu estava buscando muito a Ele me deu essa primeira experiência, esse primeiro sonho revelado por Deus, né? Que eu abraçava Jesus, que Jesus me abraçava e eu sentia o poder dele. E aí depois desse sonho eu tive um outro sonho que mudou a minha vida completamente. Até hoje eu lembro desse sonho. Eu nunca mais esqueci esse sonho. Por que Deus começou a me dar sonhos? Porque
Não foi eu que pedi, tá? Mas geralmente quando a pessoa começa a buscar a Deus, o próprio Deus começa a dar sonhos para as pessoas, começa a falar com as pessoas através de sonhos, mesmo sem a pessoa pedir. Mas eu sempre acreditei que Deus falava através de sonhos. Sempre acreditei que Deus tinha esse poder de ensinar, de falar, de avisar, de alertar, de mostrar coisas em sonhos, coisas muito importantes, como se fosse uma visão, sabe? Um sonho assim que só Deus pode dar mesmo, né? A minha mãe, ela sempre contava os sonhos dela para mim. Quando ela acordava, ela contava os sonhos dela. E ela ficava um tempão contando os sonhos dela. E eu ficava sempre ouvindo, sempre ouvindo. E ela conseguia ver Deus falando com ela através desses sonhos, só que ela não ficava para ela contava. Ela contava para mim, né? E às vezes, se o sonho fosse assim muito impactante, ela contava para a igreja toda, contava para todo mundo. E aí eu comecei a acreditar na importância dos sonhos, que Deus também fala através de sonhos. Tem sonhos que é revelação de Deus e tem sonhos que não é. Você tem que ter ali o discernimento de Deus, né? Você vai sentir que aquele sonho é Deus falando com você. Conforme você vai buscando mais a Deus, essas revelações em sonho ficam mais claras. Tanto é que já passou mais de 20 anos, mais de sei lá quantos anos que passou, e até hoje eu lembro do sonho, eu não esqueci. Por quê? Porque foi uma revelação de Deus. Não, às vezes não são sonhos assim muito longos, não, mas são muito impactantes, muda a vida da gente. A gente sente muito a presença de Deus, a gente sabe que é Deus falando com a gente. É uma forma também de Deus falar com a gente. Eu também gostava muito de louvar a Deus, né? Escutar os hinos, louvar a Deus. Acredito que era assim que eu buscava a Deus. Eu ainda não sabia jejuar, ainda não sabia orar muito, fazer aquela oração rapidinha de 5 minutos, fazer aquele jejum rapidinho de meia-noite até meio-dia. Ia nas consagrações, na escola bíblica dominical. E assim eu ia aprendendo a buscar Deus, né? Mas eu comecei a conhecer mais a Deus quando eu passei a ler mais a Bíblia. Aí eu comecei a conhecer mais a Deus. Aí Deus me deu esse primeiro sonho, que Jesus estava me abraçando, que eu estava abraçando Jesus dentro da igreja, com uma unção, uma glória, um poder muito grande, né? E uma luz resplandecente assim na igreja, muito grande, que era a luz de Jesus. Naquela época eu não tinha visto a face de Jesus, não tinha visto a roupa de Jesus nem nada, eu só vi uma luz muito forte. Mas foi um abraço assim que ele me deu, que foi muito impactante, muito forte. Ali eu vi que Deus, ele tinha grandes coisas, ele era muito poderoso, ele tinha grandes coisas para fazer e ele realmente fez grandes coisas. Foi um encontro que eu tive com Deus, com Jesus, através de um sonho, né? Ali Deus passou a me aproximar mais, né? Eu comecei a me aproximar mais de Jesus, Jesus começou a me aproximar mais dele, eu comecei a sentir mais a presença dele, né? Aí
depois eu tive um outro sonho que eu vou contar no outro vídeo.